aqui o que eu estou fazendo? Eu tinha que cadastrar a informação no CRM e eu tinha uma dor no cliente que ele tinha um funil de qualificação. De um funil de qualificação, ele passava para um funil de proposta. De um funil de proposta, ele passava para um funil de pós-venda e assim por diante. Então a gente começou a entender razoavelmente como funcionava a operação dele. Então a gente entendeu que, olha, eu vou ter um cadastro no CRM. Quando eu fizer o cadastro no CRM, ele vai entrar no meu funil de vendas. No meu funil de vendas aqui, que a primeira fase é um funil de qualificação, o cliente estava cadastrado no CRM. Se ele tivesse, ok, vida que segue. Não está cadastrado, eu registro no CRM. Registrei no CRM, possui cadastro. Ele seguia aqui o processo. Então a gente tinha um fluxo paralelo aqui. Mas ele foi pela qualificação. A primeira coisa que eu entendi, se esse cara não for qualificado, o que eu preciso ter na hora que eu for falar que essa pessoa vai sair do meu funil? Eu precisava entender se essa pessoa era perdida por algum motivo específico. Então, por exemplo, ele perdeu por não ter interesse agora. Perdeu porque não tem o perfil. Perdeu porque é um erro do processo de marketing. Então, assim, tinha várias formas de perder esse cliente. E cada uma tinha um perfil. Quando esse cliente era perdido por um perfil bem específico, a gente fazia o quê? Mandava ele para dentro do marketing digital. Então, se o cliente perdeu porque ele não tem interesse, porque não é o momento, mas ele é um lead qualificado, eu precisava mandar ele para o comercial, para o marketing digital. Então, aqui eu já comecei a entender, olha, eu preciso de um funil de qualificação com várias etapas, com saídas classificadas pelo tipo de perda. Depois, eu tinha uma questão que era, o cara está qualificado? Sim, mas pode ser que ele precise de suporte técnico, porque ele tem uma pergunta muito difícil na operação dele. A gente tinha uma fase aqui que saiu da qualificação, eu mando ele para o suporte técnico. É um outro funil. Entrou no suporte técnico, qual o resultado? É positivo? Ok. Eu monto uma proposta, porque eu preciso de suporte técnico para montar a proposta. Empresas de engenharia, principalmente, tem isso. Por exemplo, a gente tem empresas de engenharia ambiental na nossa carteira. Inclusive mais de uma. Não só engenharia ambiental, a maioria das engenharias. Aí o cliente recebe uma demanda e o vendedor não tem capacidade de fazer aquela proposta porque ela é muito técnica, tem muita informação. Então ele usava aqui, nesse caso aqui do suporte técnico, tem gente que usa do setor de engenharia mesmo. A resultado mesmo é uma coisa, as propostas passam por mim porque eu preciso de capacidade técnica para fazer com que as propostas sejam validadas. Fiz a proposta, aí eu começo a ter uma parte de gestão aqui do cadastro do cliente, no sistema de gestão de propostas. Então eu tinha o sistema de gestão de propostas e assim vai. Enviei a proposta para o cliente, aí eu acompanho o resultado. Se o cliente saiu nessa fase, eu tenho perda. Se ele não saiu, eu tenho sucesso. E aí ele ia seguindo. Então eu tenho múltiplos funis aqui dentro, eu tenho que ter registro de motivos de perda e eu tenho que conseguir gerar demandas para outros departamentos. Aonde a gente viu que isso era possível? No Bitrix. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Bitrix aqui para mostrar para vocês aonde isso é feito no Bitrix. E aí, qual que é a questão? Se eu não mapeasse o processo antes e não entendesse, eu ia gastar muito tempo para tentar implantar. E se bobear, eu poderia talvez implantar o software tentar implantar o software, ou tentar implantar um software que eu não tinha capacidade, que ele não ia funcionar na minha operação, porque ele não teria tantos múltiplos funis, ele não teria etapa de transferência, eu teria um problema sério. Deixa eu abrir o Bitrix aqui, só que eu tenho que abrir ele pela internet. O que acontece? Quando eu fiz isso lá no cliente, eu entendi que devia ter um processo que ia passar por etapas, eu teria formas de conseguir classificar toda a informação. Então eu fui buscar um CRM que tinha capacidade de fazer isso. E um dos CRMs que tinha essa capacidade era o Bitrix. Por quê? Porque ele tinha múltiplos funis, ele tinha a possibilidade de criar tarefa dentro do funil, ele tinha a possibilidade de criar automações no funil. Então, por exemplo, eu já fiz até uma live desse tipo de funil aqui. A gente desenhou todo o funil do cliente dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, quando eu avaliei que eu teria que ter mais funis, ou seja, eu tenho um funil de qualificação que passa para o suporte técnico, que tem um funil de proposta, eu entendi que eu precisava de uma ferramenta que tivesse essa capacidade. Então aqui no Bitrix, eu comecei a colocar as etapas do funil. Eu comecei a entender, por exemplo, que, olha, se eu tenho uma etapa de qualificação, o que passa por essa etapa? Eu primeiro vou analisar a oportunidade, vou coletar os dados, vou fazer uma reunião de SPIN, que é fazer as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Vou fazer uma validação se o cliente está dentro do meu GPCTBA, que é uma análise de qual que é a meta do cliente, qual que é o plano que ele tem, qual o desafio, quanto tempo ele tem para implantar. Eu estou falando com a pessoa que tem a capacidade de aprovar aquele budget, eu estou no budget do cliente. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um cliente que está frio, que eu viro e falo o seguinte, se esse cara está frio, eu quero mandar ele para aquecimento. Se esse cara não está frio, ele está perdido, vou só perder ele mesmo. O que eu vou fazer com o perdido? Talvez eu mova para alguma etapa, ou então simplesmente aceite que perdi ele mesmo. A importância do mapeamento de processos, ela se dá a partir do momento que eu
Com o mapa do processo, eu entendo a necessidade do cliente. Com a necessidade do cliente, eu entendo os requisitos que ele tem. Com os requisitos que ele tem, eu tenho capacidade de desenhar na ferramenta a melhor solução. Então, por exemplo, tudo eu fiz aqui pelo pipeline? Não. Eu entendi que várias das demandas dele eu conseguiria fazer aquilo pelo pipeline, conseguiria criar a estrutura, mas também eu conseguia criar uma estrutura de forma que, na hora que eu estou dentro da proposta, eu posso criar uma atividade solicitando que alguém faça o projeto desse cliente, solicitando que alguém me dê um orçamento sobre esse cliente. Quando eu faço essa tarefa aqui, que eu cheguei nesse ponto, eu preciso pedir ajuda do suporte técnico, eu não mandava uma tarefa no funil para ele. Eu entrava aqui dentro e fazia uma tarefa alocada ao time, à estrutura, ao departamento ou alguma pessoa específica para me apoiar. Como assim uma pessoa específica? Eu vou dar um outro exemplo de mapeamento de processo. Eu tenho um processo, por exemplo, de um cliente que, quando ele vai solicitar um suporte, são duas empresas de engenharia, todas duas com uma operação muito similar. Mas em uma delas, quando o gestor comercial vai solicitar uma proposta para o time, quando ele vai solicitar uma proposta para o time técnico, o que ele faz? Ele faz uma requisição para alguém específico. Por quê? Na empresa dele tem várias pessoas com qualificações. Vou voltar aqui para a tela. Lá na empresa deles, eles têm várias pessoas com qualificações muito específicas. Então, dependendo da proposta, eu falo, olha, vai no João que o João vai conseguir resolver. Dependendo da proposta, eu falo, vai no Pedro, que o Pedro vai conseguir responder. Então, a requisição aqui do processo de solicitar um suporte técnico para a proposta, eu dou um direcionamento para a pessoa que eu quero falar, porque eu sei que ela é especialista naquela demanda. Então, é uma forma de entender o processo. Já tem um outro cliente nosso que ele não faz a solicitação para a pessoa, ele faz a solicitação para o departamento. Aqui no Bitrix, eu posso, quando eu faço estrutura empresa aqui, quando eu venho na estrutura da empresa, eu crio departamentos. Então, eu posso pegar um desses departamentos, por exemplo, vir no departamento aqui, por exemplo, vamos colocar que seja o departamento de processos, não sei, independente. Eu posso fazer uma solicitação no departamento de processos. E ela vai cair para todo mundo do departamento de processos. Ou então eu posso fazer uma solicitação para uma pessoa. Se eu tenho uma operação que eu preciso fazer uma solicitação para uma pessoa específica, eu uso uma ferramenta. Se eu tenho uma necessidade de fazer uma operação para várias pessoas, ou para alguém do departamento assumir, é outra ferramenta, dentro do próprio Bitrix. Então eu preciso entender esse processo para selecionar qual ferramenta melhor me atende nessa situação. Então, essa questão de definir a ferramenta é extremamente importante, tá, gente? O mapeamento do processo, o entendimento de como que o fluxo se dá dentro da operação é extremamente importante também.